Olá a todos, espero encontrá-los todos muito bem, com saúde e também assim como seus familiares, né? Então nós vamos começar agora essa modalidade de aula nova, que é o ensino remoto, né? E aí a gente vai trabalhar com videoaulas, com webconferências, com fóruns, chats, tudo aquilo que puder nos ajudar para a gente conseguir ter sucesso nessa disciplina, né? E mesmo com essas videoaulas, com esses recursos que a gente está colocando disponível, o importante é que a gente consiga manter a comunicação entre nós, né? Então, em casos de dúvidas, né, ou qualquer dificuldade com relação à monografia, entre sempre em contato. Vocês têm todos os meus contatos por e-mail, por WhatsApp. Vocês podem utilizar a plataforma SIGA para a gente também manter contato. Lá tem os fóruns, eu vou estar entrando nesses fóruns diariamente para ver se tem algum questionamento, alguma coisa que vocês precisam, tá? Então, mantenham sempre contato. Nós vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre produções científicas. Eu dividi esse conteúdo em duas partes para as aulas ficarem curtas, né? A primeira parte vai falar os tipos de produção científica e a segunda parte de redação científica. Por que isso é importante? Porque a monografia de vocês é um tipo de produção científica. Então vocês precisam estar atentos a isso, né? Qual é a característica do tipo de produção científica que eu vou fazer? Né, o que ela precisa, como é que esse tipo de produção precisa ser escrita, em que linguagem ela deve ser redigida, né? Então são coisas importantes que vão ajudar vocês a realizar a atividade de produção de monografia, né? Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre produções científicas. Então, o que é produção científica? A produção científica nada mais é do que o resultado de uma pesquisa, né? Então, você vai pegar esse resultado e elaborar dentro de uma plataforma, né? E de acordo com as normas dessa plataforma, para que a comunidade, os financiadores, as pessoas interessadas possam, a sociedade em geral, possam acessar o resultado do seu trabalho, o significado que esse trabalho teve, o que ele traz para a ciência, né? Então, produção científica é isso, é o resultado do processo de criação do conhecimento através da pesquisa, explicado e registrado em um suporte. Qual que é o objetivo, né? O objetivo é tornar acessível aquilo que você fez, né? Então, para isso, nós vamos ter vários tipos de produção científica, né? O primeiro deles a gente chama de resumo. Então, o resumo tem como objetivo uma produção mais sintética daquilo que você fez, né? Geralmente ele é disponibilizado em cadernos de eventos, né? Então, o evento não tem muito espaço para você colocar muitas informações, né? As pessoas estão passando, estão vendo, assistindo você, então a forma de divulgação precisa ser muito enxuta, objetiva, então a gente chama de resumo. Nos cadernos dos eventos, né, e aí esse evento produz um caderno de evento, você vai ter duas opções de apresentar o seu trabalho, resumo simples ou resumo expandido. O resumo simples, ele é uma nota, e geralmente ele é feito num parágrafo só, deve ter até 100 palavras, né, para monografia e artigo até 250 palavras, para relatórios e teses até 500 palavras, segundo a ABNT. Ele é feito num parágrafo único, ele tem todos os elementos pré-textuais e também os elementos textuais, né? Nos pré-textuais tem título, autor, instituição, palavras-chave, né? Nos textuais, a única coisa que nós não vamos ter nos elementos textuais é a discussão, né? Ou seja, trazer informações de outro trabalho, aí não vai dar para você colocar, mas tem que ter uma introdução, o objetivo do trabalho tem que aparecer,
um resumo do método, daquilo que você fez, os resultados que você encontrou e a conclusão disso. Então, ele vai ter todos esses itens de maneira muito curta, muito pontual, muito enxuta, porque ele só tem um parágrafo, né? Um resumo expandido, ele vai dar margem para você discutir melhor, colocar mais informações que não cabem no resumo simples, né? Então, ele tem geralmente umas 3 páginas aí. Os elementos pré-textuais, tem título, nome do autor, ele vai aparecer um resumo, embora ele seja um resumo expandido, ele tem um resumo simples na introdução do seu texto, né? Abrindo, né? Introduzindo para os elementos textuais. Nos elementos textuais, nós vamos ter introdução, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. Então, aqui já é um negócio mais elaborado. Você tem 3 páginas para você poder colocar todas as suas informações. Nos elementos, vai aparecer um elemento novo, que é o pós-textual, onde você vai colocar a referência bibliográfica. Isso significa dizer que existe a citação dentro do resumo expandido, né? Então, a sua introdução vai estar lá, as citações dos autores que você encontrou para justificar a importância do seu trabalho. Lá na discussão, você vai comparar seus dados com dados de outros autores, você vai poder apresentar gráfico, tabela, coisa que no resumo simples não tem, né? Então, ele é um resumo mais elaborado, mas ele é menos extenso e menos denso do que um artigo científico. Nós temos o pôster, que é uma forma de trabalho que a maioria de vocês em algum momento já fez ou vai fazer em breve, né? Pôster, ele é apresentado na maioria dos eventos, dos seminários, simpósios, né? Ele conta com muitos elementos visuais, como tabela, gráfico e imagem, porque ele tem que ser algo mais autoexplicativo, né? A pessoa vai parar, vai ler, se ela tiver alguma dúvida, ela pergunta, porque você vai estar parada ali do lado. Mas ela precisa entender seu trabalho por ali, né? O conteúdo ele é mais resumido, pode ser a sua apresentação, porque a sua apresentação é de curta duração, então pode ser o próprio resumo que você escreveu para cadastrar esse trabalho, né, no evento, né? Você vai ter as pessoas vão parar ali por 3, 4 minutos para você poder apresentar. Então, cada evento possui a sua formatação específica que é solicitada na hora que você vai produzir esse material, né? Então, ele vai ter menos texto do que o resumo. Seu resumo tem texto. Isso aqui, esse pôster, a gente pede que coloque gráfico, coloque tabela dos seus resultados, porque a pessoa não vai ficar lá muito tempo lendo. Mas ele também tem todos os elementos textuais, ele tem e pré-textuais, né? Pré-textuais ele vai ter a instituição, o autor, o título do trabalho. Nos elementos textuais ele vai ter introdução, objetivo, material e métodos, resultado, não tem discussão e conclusão, mas a gente pede que reduza um pouco o texto, não deixe o pôster denso de informações e textos, façam as informações aparecerem de uma maneira mais visível, né, que ela seja mais destacada, para que a pessoa olhe e entenda o que é que você está querendo dizer ali. Existe também a resenha, né, mas não é aquela da festa. Mas resenha ela é muito confundida com resumo. A resenha, ela precisa informar o leitor de maneira objetiva, clara, o assunto que é tratado no teu material. Pode ser um livro, resenha de uma tese, resenha de um relatório, enfim. Mas ela evidencia a contribuição do autor. Novas abordagens, novos conhecimentos, novas teorias, né? A resenha visa você apresentar um resumo da obra e uma crítica a ela. Né, você vai fazer os comentários por trás daquilo ali. O que o autor queria dizer, quais são as fragilidades, quais são os pontos fortes desse artigo, ou livro, ou material que você lê. Então, ele tem elementos textuais, a introdução, a apresentação da ideia do texto, a apreciação e crítica e a conclusão. E tem os elementos pós-textuais, que são as referências que você usou além do próprio texto, né? Então, ele é um pouquinho diferente aí do resumo. O relatório, vocês já fizeram também alguns, né? Ele informa o andamento de uma pesquisa, né? Se ela está encerrando, é um relatório final. Isso pode ser para aula de campo, pode ser para projeto, enfim.
ela não permite muita análise e nem opiniões. E são pedidas geralmente pelas agências de fomento, aquelas que financiaram o projeto, né? Então você precisa apresentar isso. E também pedido pelos seus professores como resultado de uma aula campo, de uma atividade que vocês fizeram. Demonstram resultados, os resultados alcançados, as metas atingidas, aquilo que não deu certo, os problemas que você teve ao fazer isso, né? Então ele é algo explicativo, ele é muito explicativo. Nós temos o artigo científico. O artigo científico é o auge de uma produção, de uma pesquisa, né? É a forma mais completa da gente relatar os acontecimentos que a gente teve, o resultado que a gente teve do nosso projeto, né? Ele vai apresentar uma análise, ele vai ter fundamentação, ele vai mostrar uma série de coisas importantes da sua pesquisa. Ele é muito aceito em revistas científicas, em eventos, né? Ele é composto de elementos pré-textuais, como título, autoria, indicação, resumo, palavras-chave. Ele tem elementos textuais que tem uma introdução com o objetivo do trabalho, com a justificativa, né, com uma fundamentação teórica bastante sólida, né. Tem material e métodos, resultado e discussão, com os gráficos, tabelas, figuras, com as suas citações, com as comparações com outros trabalhos. Tem a conclusão, e tem como elementos pós-textuais referência bibliográfica. Nós temos também as monografias, as dissertações e as teses, são tipos de trabalho exigido para a conclusão de um curso de graduação ou para a obtenção de um título de pós-graduação, né? Então, nós vamos ter esse tipo de trabalho. Ele é resultado de um estudo científico, geralmente esse estudo é baseado num tema, né, ou uma questão específica sobre determinado assunto. E existem diferenças entre eles, né? Na monografia, é um trabalho de iniciação científica. Não exige resultados inovadores ou resultados vindos de pesquisas experimentais. Pode até ser uma pesquisa bibliográfica, um estudo de caso, né? Mas ele é um diálogo entre o objetivo da pesquisa e a fundamentação teórica utilizada. Então ele é um trabalho mais simples, mais enxuto, eles não têm o objetivo aí é iniciar o aluno na pesquisa, né? As dissertações. A dissertação busca trazer uma análise diferenciada do tema pesquisado ou do problema que você observou. Essa análise resulta das pesquisas realizadas de forma experimental, aí a gente já realiza um experimento, né, ou também empírica, que é fruto da observação. Não há necessidade na dissertação, assim como na monografia, de ser um trabalho inédito. Na tese, é isso que diferencia a tese de todos os outros. Ele é um trabalho inédito, né? Ele é um avanço significativo ou uma inovação na área da pesquisa realizada. Só para realizar a tese, você tem aí 4 anos para fazer isso. Obviamente, na monografia, na dissertação, pode ser um trabalho inédito, nada impede, mas a exigência do ineditismo é na tese. Então, pessoal, é isso, né? Essas são as fontes que eu usei para fazer essa apresentação. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição e para aquilo que vocês precisarem, ok? Grande abraço a vocês, até a próxima.